Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Darei continuidade à leitura do livro que estou lendo para vocês, né? Guia Prático Antimachismo, da Ruth Manus, e hoje o ponto de partida é essa frase aqui, ó. Você é doida, você fala demais, você não sabe do que está falando. Outras formas de violência verbal e psicológica. Escuta. Já falamos um pouco aqui sobre a violência contra as mulheres e sobre como costumamos olhar para esse assunto de forma superficial, distanciando-nos dele. Frisamos que as violências físicas e sexual são só duas dentre diversas formas de violência contra a mulher. Uma dessas outras modalidades é a violência verbal, que pode fazer parte da violência moral ou psicológica. E mais uma vez, a nossa tendência é pensar apenas nos berros, nos xingamentos e em outras formas escancaradas de desrespeito. Todavia, existem muitas formas de uma pessoa ser verbalmente violenta com alguém. Silenciar alguém é uma forma de violência. Utilizar-se da sua voz para oprimir outra pessoa é uma forma de violência. Dizer que uma mulher está louca quando ela está simplesmente zangada é uma forma de violência. Vale dizer que, enquanto boa parte da violência física fica escondida dentro das paredes de uma casa, essas formas de violência verbal acontecem todos os dias perante os nossos olhos. Elas estão no ambiente de trabalho, no almoço, de família, na fila do caixa do supermercado. E admitirmos que elas existem e que agridem, marginalizam e inibem milhões de mulheres é o primeiro passo a dar. Acho curioso quando em alguma roda de conversa alguém fala em mansplaining, maninterrupting, gaslighting, appropriation ou repeating. E alguém rebate dizendo que agora inventaram esse monte de coisa. Que não precisava ser em inglês, né? Que coisa chata. Tudo vira inglês. Podia ser português brasileiro mesmo. Essas expressões em inglês me irritam um pouco, para ser bem honesta com vocês, tá? Mas o que não invalidam a necessidade de conversar sobre esses assuntos, porque existem. Não importa a língua, não importa o país, né? Existem vários tipos de violência contra as mulheres que precisam ser, com certeza, criminalizados. Para começar a conversa, né? Já que não existe respeito mútuo, né? Em muitos casos, a maioria dos casos, é importante que seja criminalizado, sim. Voltando. Isso me lembra a minha avó, que às vezes diz que nos tempos dela ninguém morria de Alzheimer, de infarto ou de câncer. Eu digo para ela, sim, vó, as pessoas morriam disso, só que não havia diagnóstico. Vocês diziam que o fulano morreu porque estava gagá. Em vez de chamar a doença de Alzheimer, assim como diziam que Beltrano teve um piripaque, em vez de dizer que teve um infarto. Mulheres sempre foram interrompidas em conversas, sempre foram taxadas de malucas ou desequilibradas, sempre lidaram com a presunção da sua incapacidade de entender as coisas e sempre tiveram suas ideias apropriadas por homens que não lhes davam os devidos créditos por elas. Mas até darmos nomes a esses comportamentos, eles seguiam sem um diagnóstico exato, assim como as doenças que matavam os vizinhos da minha avó no início do século XX.
Entender o que é cada uma dessas palavrinhas em inglês. Entender o que é cada uma dessas palavrinhas em inglês é essencial para combater as atitudes que elas nomeiam. E muito embora a palavra man, ou seja, homem, esteja presente em 2 dos conceitos, é fundamental lembrar que mulheres também cometem algumas dessas violências contra outras mulheres. Esse é um problema geral, preponderantemente protagonizado por homens, mas não raro também encabeçado por mulheres. E aí começa mansplaining, do inglês man explaining e homem explicando, o que significa. Trata-se das inúmeras vezes leitores, homens, acreditem em mim. São de fato inúmeros que uma mulher recebe de um homem explicação óbvia em tom de condescendência sobre coisas que ela já sabe. Gosto de já começar essa conversa com um exemplo muito óbvio e corriqueiro, protagonizado por manobristas, flanelinhas ou por qualquer outro homem que acha que deve ajudar uma mulher a fazer uma manobra com o carro. A mulher não pede ajuda, mas quando vê, já tem um homem aos berros dizendo: vem, pode vir, um pouquinho para a direita, chega, vem para a esquerda, agora é só vir. Isso, pode vir. Ou o sujeito fez como meu pai. Aquele homem fabuloso, focado em desconstruir seu machismo diariamente, que a cada vez que anda de carro comigo diz coisas como: cuidado com o ônibus. Quando se aproxima uma daquelas biarticulados de quase 30 metros de comprimento, me fazendo questionar como ele pode achar que eu não veria um monstro desses. O mansplaining, que no Brasil ganhou o adorável apelido macho palestrinha, é o que mais tem, macho palestrinha, está presente em todas as áreas da vida de uma mulher. Em casa, na rua, no trabalho, na academia, no estacionamento, nos restaurantes. A escritora e historiadora estadunidense Rebecca Solnit escreveu um livro exclusivamente sobre esse assunto, intitulado Os Homens Explicam Tudo para Mim. Uma leitura que chega a ser assustadora, pois nos mostra o quanto das nossas vidas enquanto mulheres é condicionada por isso. O termo mansplaining surgiu num comentário anônimo no Live Journal a um texto de Solnit, embora seja frequentemente creditado a ela. No meu caso, estudando e escrevendo sobre questões relativas a gênero, feminismo e machismo, há vários anos sou confrontada com esse tema quase diariamente. É indizível a quantidade de vezes que homens começam suas frases dirigidas a mim, quando sabem com o que trabalho. Com o que você precisa saber mas é fundamental que você se lembre que mas você precisa levar em consideração isso assim. Não estou dizendo de forma alguma que eu não esteja aberta para o diálogo ou que não haja mais nada a aprender sobre o assunto, mas não seria o caso de esses homens me perguntarem coisas se colocando num lugar humilde de quem talvez tenha estudado menos ou lido menos sobre esses assuntos do que eu, em vez de chegar me explicando coisas sobre as quais eu reflito e debato com frequência. No ambiente de trabalho, essa é uma realidade constante, que ultrapassa qualquer estrutura hierárquica ou quadro de carreira. E o mais difícil nesse tema é que os homens se convencem de que o que estão fazendo é uma forma de gentileza ou delicadeza, que estão agindo com a melhor das intenções.
Isso gera reações muito ruins quando as mulheres demonstram seu descontentamento ou ofensa com a explicação do que para elas é óbvio. É preciso se perguntar se a explanação é mesmo necessária. É preciso se perguntar se você tem condições de debater ou acrescentar algo à pessoa com a qual você está falando. É preciso questionar se sua intervenção acrescenta ou ofende sua interlocutora. E é preciso que nós, mulheres, apontemos as situações nas quais isso acontece. Pai, eu tenho carta de motorista há 15 anos e nunca bati o carro. Você não precisa me avisar que tem um ônibus do meu lado. Fulano, eu trabalho nessa área há 10 anos. Você não precisa me explicar meu trabalho. Amor, eu sei perfeitamente a diferença entre escanteio e tiro de meta. Aham. Ok, parei por aqui. Aí o próximo vídeo vai ser Men's Interrupting, tá? Que ela vai continuar, né? Ela vai continuar a explicação dessas palavrinhas aí que todo mundo faz questão de usar em inglês, imperialês, né? Mas é isso, por hoje fico por aqui, um cheiro, até o próximo leitura, que é a continuação, o próximo vídeo. Um cheiro e até a próxima, tchau!